Soltos e soltas, bem-vindos. É com muita honra que a gente traz de volta para o canal Cris Guerra, escritora, palestrante e sobrevivente de muitos lutos, para ter um papo maravilhoso sobre, como diz o próprio TED, que ela tem, o lugar mais visitado do mundo, gente, que é o fundo do poço. Não é Porto Seguro para você tomar o seu capeta ali, dançando um axezinho. É esse lugar que todo mundo passa, acha que nunca vai sair. E hoje a gente vai trazer um relato maravilhoso e inspirador de como lidar com o fundo do poço e ressignificar toda a dor que a gente sente com nossos lutos. Cris, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, meninos, Carol e André. Vocês são soltos, mas eu não quero soltar de vocês, não. Eu quero ficar agarrada em vocês. É muito gostoso conversar. Então agarra em nós, que... Gente, a gente ficou agarrado no teu TED, gente, porque realmente é um vídeo, a gente vai colocar ele aqui na descrição do vídeo, é uma palestra incrível, que você fala, que nem a Carol falou, sobre esse lugar que todo mundo vai, né, que é o lugar talvez que todo mundo tem mais milhagem nessa vida, que já visitou mais vezes, mas nesse mundo nosso de imperativo de alegrias, a gente vive com medo de chegar lá, nesse fundo do poço. E pior, né, nunca sair dele. Você também tinha esse medo antes de passar por todas essas experiências que você passou? Sim, acho que na verdade, na infância, eu me sentia muito diferente, meio rejeitada. Tem uma coisa da rejeição da criança, assim, por ter sido uma criança muito mimada, né? A quinta filha. Eu acho que eu nasci no fundo do poço. Eu fui aprendendo a sair de lá, mas mais importante, eu fui aprendendo também a me sentir bem lá. Acho que a gente precisa entender. Em alguns momentos da vida, a gente vai para lá sem escolher. Então, a gente precisa aprender a fazer um cantinho gostoso no fundo do poço. Acho que é sobre isso a palestra um pouco, né? E, Cris, conta um pouquinho para os soltos que estão aqui sofrendo, achando que nunca mais vão superar o pé na bunda daquele namorado de 3 anos. Quais foram essas sequências de perdas na sua vida para eles entenderem o que você teve que dar conta? E quando eu tinha 24 anos, a minha mãe faleceu, ela teve um câncer. Ela ficou 2 anos doente e foi muito difícil lidar com a perda dela. E nesse tempo eu me tornei uma consumidora compulsiva. Eu tinha uma relação com a moda legal, então eu buscava nas lojas essa coisa. Enchia o armário de roupa, mas eu estava buscando ali uma outra coisa. E aí, 7 anos depois da mamãe, meu pai descobriu um câncer de pulmão e ele faleceu 2 anos depois também. Ele já estava casado de novo e tal. E quando eu me casei, eu tive 2 abortos seguidos. Eu queria muito engravidar, estava com 31 anos, e aí eu engravidei com 3 meses de casado, fiquei super feliz, passei o Natal feliz. No dia seguinte do Natal, eu tive um aborto antes de 2 meses de gravidez. Aí eu falei, gente, Deus está de marcação comigo, né? E aí eu resolvi mudar para psicanálise. Eu fazia psicoterapia e queria fazer uma análise com uma psicanalista. E eu lembro que eu pensei assim, acho que se eu fizer psicanálise, eu vou me separar. E aí eu fiz e me separei, foi ótimo. Vou ver coisas que eu não estou querendo ver, mas acho que talvez eu queira ver. Nas minhas palestras eu falo, gente, cuidado com aquilo que vocês estão temendo, né? Porque às vezes a gente tem medo de ser feliz, né? Tinha um grande amigo que também tinha o mesmo tempo de casado que eu, mas a gente reclamava muito, sabe assim, a gente ia tomar um cafezinho, eu falava, ai, meu marido tá tão chato, ele falava, ai, minha mulher também, sabe aquela coisa? Um cafezinho no fundo do poço. De repente ele se declarou para mim, mas ele continuou casado, eu já estava, enfim, minha vida estava muito ruim, tinha 1 ano que eu estava tentando engravidar de novo e tal, eu me separei, pouco tempo depois ele se separou também, mas a gente não ficou junto ainda no começo, foi uma coisa meio conturbada. Mas eu estava completamente apaixonada, ele trabalhava a um computador de distância de mim, do outro lado, né? E aí passava o dia inteiro, ele mandava e-mail, naquela época era e-mail, né? Então, assim, ele mandava e-mail, mandava músicas, ele era extremamente sedutor. E a gente ficou 5 meses nessa brincadeira, a coisa não desandava, sabe? A pessoa não assumia, mas também quase enlouqueci. Enfim, era uma história muito cheia de idas e vindas e a gente começou a namorar. E aí deu uns 10 meses que a gente namorava, a gente teve uma briga, terminamos. E aí eu sofri pra caramba e parei de tomar pílula. E aí um dia ele me ligou, falou que tava com saudade, a gente encontrou 2 vezes. E eu engravidei. A gente tava meio voltando, não sabia o que ia rolar. Com toda a coragem, contei pra ele que eu tava grávida, pensei, eu vou criar esse filho de qualquer jeito. Eu quero muito esse filho, mas não sei o que vai falar, né?
Quando eu contei para ele, ele pirou, ficou louco, ficou super feliz. Nossa, eu amei ficar grávida. Nessa época, meu cabelo já começou a ficar branco. Eu lembro que eu brincava assim, que eu não sabia se eu entrava na fila de idosos ou de gestantes. Meu cabelo já estava meio branco e tal, não podia pintar. Enfim, eu estava radiante e começamos um período super legal na nossa vida e tal. E aí, no dia 17 de janeiro, eu fui trabalhar, mandei um e-mail para ele, não tinha WhatsApp naquela época, e a gente às vezes mandava e-mail de bom dia, porque a gente não dormia junto todos os dias. Era uma quarta-feira, eu mandei um e-mail, oi amor, que dia lindo e tal. Entrei numa reunião. Quando eu saí dessa reunião, não tinha resposta dele. Eu liguei para ele, não atendeu. Eu liguei para a casa dele, não atendeu. Eu falei, ele morreu. E me deu aquela sensação. Eu liguei para o trabalho, ele não veio trabalhar. O que era o primeiro a aparecer no trabalho. Enfim, naquele dia, aos 38 anos, entrou em casa, tomou um banho, se vestiu para trabalhar e caiu morto. Assim, apagou, feito uma lâmpada, aos 38 anos de idade. Eu falo que é como se fosse assim, a gravidez é uma verdade que vai crescendo dentro de nós. A barriga vai crescendo e você vai olhando para ela e vai vendo que ela é cada dia mais verdade, né? E a morte é uma verdade disfarçada de absurdo, porque a gente não está preparado para ela. A gente não fala sobre isso, a gente finge que ela nunca vai acontecer, sendo que a gente sabe que ela é a única coisa que é garantida na nossa vida. O primeiro mês foi enlouquecedor, né? Porque eu falo que eu fui para o fundo do poço, mas eu não sentia que eu tinha o direito de falar. Eu fui para o fundo do poço grávida de um menino. Mas, ao mesmo tempo, acho que foi o Francisco que me fez ter vontade de continuar a vida. Assim, eu falo que ele salvou minha vida. Ele sabe disso. Ele foi muito importante para salvar a minha vida. Então, o primeiro mês eu fazia piada da minha tragédia para dar conta. Eu oscilava entre a piada e o choro compulsivo. Já no segundo mês, é como se fosse um gráfico descendente que depois começou a subir, porque aí veio a esperança da vinda dele. Porque eu era a mãe mais feliz, mas eu era a mulher mais triste, né? Eu era essas duas coisas, esse conjunto de sentimentos e como lidar com isso, né? Como assim uma pessoa olha para uma mulher grávida e acha que ela está triste? Eu estava com uma gravidez perfeita. O Francisco nasceu no dia 21 de março e eu só me lembro de pura alegria nesse dia que ele nasceu. Tive um parto normal, fiquei extremamente feliz, achei ele lindo, maravilhoso. A anestesia deve ter me dado uma loucura, que eu fiquei super excitada e falava com todo mundo, ele é tão lindo, não parei de falar. Ele nasceu 10h30 da noite, até as 2 da manhã eu estava falando. Foi um dia lindo, assim. Mas eu cheguei em casa, né, com essa realidade, que era um medo muito grande que eu tinha, de criar um filho sozinha. Eu não me considerava madura, eu tinha 35 anos quando ele nasceu. O pior é você, né, eu fico, não sei, pensando, né, conviver com a ausência do marido como uma presença, né? Porque é isso, é a sua maior alegria e é a coisa que te restou do seu amor. Então é muito duro. Eu tenho muito medo de olhar para o Francisco e olhar para ele como um sinônimo do aniversário de morte do pai, sabe? E vou te falar, tem 13 anos, o Fran tem 13 anos, de jeito nenhum eu olho dessa forma. A gente conseguiu fazer né, assim, a gente conseguiu caminhar para que isso não acontecesse. Mas eu acho que os processos que eu passei durante o luto, né, assim, assumir o meu luto e conseguir levar o luto adiante junto com a maternidade foi fundamental. Porque eu tenho um texto que se chama Viver o Luto para não viver de luto. Porque a gente precisa nomear os sentimentos e viver cada um deles e colocar cada sentimento no seu lugar. Quando a minha mãe morreu, eu acho que eu fiquei tão aliviada por ela ter parado de sofrer que eu não vivenciei muito o luto dela. E isso foi cobrado de mim mais adiante, né? Não à toa, isso se transformou num consumo compulsivo. Que tudo bem, a gente ressignificou e fez outras coisas com isso também. Se você também tem medo de ficar no fundo do poço e nunca mais sair, tem dificuldade de lidar com o seu luto, mas quer achar novas ferramentas, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, porque 3 vezes por semana a gente está aqui para provocar e acolher vocês. Você estava falando e eu estava pensando muito como foi o meu processo de luto. Eu perdi minha mãe quando eu tinha 5 anos. Então, para mim, ela é muito mais a ausência do que a presença, né? Eu fiquei pensando no Francisco. E eu ouvia muito da minha família, quando eu estava triste, eles queriam me tirar do luto. Então, tinha vídeo de casa, sabe? Assim, estamos aqui no parquinho do prédio, estamos aqui, aquelas câmeras gigantes, na sala de casa. E eu ficava revendo esses vídeos para que isso construísse uma memória para mim.
E a minha família ficava muito angustiada, falava, você já tá triste, você vai ver coisas que te deixam mais triste. E eu cresci aprendendo isso, né? Tipo, foge do luto, vai se ocupar, vai se distrair, vai trabalhar pra caramba. Como é que você entendeu essa importância de viver o luto, de falar, tá bom, eu tô no fundo do poço, porque a gente vê que a maioria das pessoas foge desse lugar, né? Então, assim, o que eu posso fazer para sair daqui o mais rápido possível? Eu vou cair em alguma compulsão, como você caiu das compras, ou me jogar no aplicativo e sair paquerando um monte de gente, vou querer mudar minha vida, mudar de cidade, mudar de lugar, para não ver mais as coisas da pessoa, né? Como é que foi isso para você entender essa importância de viver o luto? Olha, eu acho que eu fui salva pela minha intuição e pelo fato de que eu já escrevia muito. Então, desde os 13 anos, né, eu escrevo diário e foi isso que me levou para a comunicação. Então, eu sempre elaborei as coisas escrevendo. E aí, quando o Gui morreu, eu escrevia para ele, né, mas era uma escrita muito triste, que nunca ia encontrar um destinatário. E aí, teve um dia que eu acho que foi fundamental, que foi o dia em que eu comecei a escrever para o Francisco de fato, mas sem planejar. Foi quando eu voltei de licença maternidade e era o dia 17 de julho de 2007, que tinha exatamente 6 meses que o Gui tinha morrido. Eu achei essa data muito emblemática. E quando eu lembrei, fazia exatamente 1 ano que eu tinha descoberto a gravidez e faria 2 anos de namoro com ele. Olha que data cheia de significado. E aí eu estava voltando de licença maternidade nesse dia, era como se fosse um renascimento ali, né? E eu resolvi escrever uma carta para os amigos, porque, na verdade, eu acho que quando a gente está no luto, né, existe uma coisa que a gente quer falar sobre isso. Você, com 5 anos, você não falava e as pessoas não deixavam, porque as pessoas acham que uma criança não pode enfrentar o luto, é muito cedo, né? E o que eu percebo é que a criança, às vezes, ela está muito mais preparada para enfrentar o luto do que nós, porque ela construiu muito menos coisas em cima disso. Ela pode enfrentar sem pudor esse luto, de uma maneira extremamente saudável, né? Trazendo um exemplo, quando o Fran tinha 3 anos, quando ele entrou para a escola, foi muito engraçado, porque aí ele viu que a maioria dos colegas, ou todos, né, tinham pai e mãe em casa. Nesse dia, ele chegou na escola e percebeu que faltava um elemento na casa dele, que os colegas tinham pai e mãe, e na casa dele só tinha mãe. Por mais que eu falasse sobre o pai, ele não materializava isso. Então, ele chegou em casa e falou, mãe, cadê meu pai? Eu não medi as palavras. Eu falei, filho, seu pai morreu quando a mamãe estava grávida de você. Como que foi? Ele teve um ataque do coração e ele caiu na casa dele, ele morava separado da mamãe. Foi assim? Deitou no chão? Falei, foi assim, filho. Beleza, passou. No mesmo dia, mais tarde, ele virou para mim e falou assim, mãe, eu estou muito bravo que meu pai está morrido. Eu falei, você tem toda a razão, filho. Eu também fiquei brava e eu tenho certeza que ele também ficou bravo, porque a gente não escolhe isso. Muito engraçado é que depois isso virou uma lenda urbana, porque um tempo depois, assim, depois de um tempo ali na escola, numa reunião de pais, os pais falaram comigo assim, é verdade que o pai do Francisco comeu muito sal e morreu? Por quê? Porque quando ele começou a comer, às vezes ele punha sal na comida ainda pequenininho, eu falava assim, Fran, seu pai comia muito sal, faz mal. A mãe querendo fazer venda casada, né? Então, ele falava isso para os amigos, que o pai dele tinha comido muito sal e tinha morrido. Então, os meninos não estavam deixando os pais comerem sal. Foi praticamente uma campanha contra a pressão alta. Ai, então, que fofo. É fofo, né? Virou uma lenda urbana. Não, é muito fofo, né? E eu acho que pouquíssima gente consegue fazer como você fez, né? De pegar um trauma e usar ele como um trampolim. E tem até uma parte que você fala no seu TED que eu achei maravilhosa, que você fala que, né, você começou a fazer um blog de moda, ao mesmo tempo você começou a fazer o blog para o Francisco. Eu tava contando, E que todos os seus amigos te acharam a pessoa mais louca do mundo, né? E óbvio, você também tem o direito de ficar louca nessa situação. Quem consegue manter a sanidade mental com isso tudo que estava acontecendo, né? E não só ficar louca, como falar de coisas leves, né? Porque você falou isso e me veio esse lugar que acho que eu me coloco muito, que assim, você fica fiel ao luto para ser fiel à pessoa.
Então, parece que é isso, né? Eu ressignificar a morte dele fazendo um blog sobre ele para seu filho? Pode, porque você está dentro do universo da dor. A hora que você vai montar lookinho e combinar a saia com a blusinha, as pessoas falam, como assim? E eu acho que a gente se sente assim também, né? Será que eu tô traindo essa história que passou? Você se sentia assim? Você sentia medo de esquecer? Por exemplo, a minha terapia, minha sessão de terapia última foi isso, assim. Por que a gente tem medo de esquecer essas pessoas que vão embora? Então, eu acho que o que me levou a escrever o blog para Francisco, o blog de cartas, foi exatamente o medo de esquecer. Porque como eu já tinha perdido a minha mãe, era 2007, né? Então tinha 13 anos que eu tinha perdido minha mãe e tinha 6 anos que eu tinha perdido meu pai. Eu sabia o que era a vida seguir em frente, porque a gente tem um mecanismo de sobrevivência que é as lembranças vão ficando mais esmaecidas, sim, porque senão a gente não dá conta. A pessoa que fica cultivando aquela lembrança, ela não quer seguir em frente, né? Então é natural que as lembranças vão ficando mais esmaecidas. É claro que perder pai e mãe é diferente de perder um marido, de perder um namorado. Eu falo isso, até no meu livro eu falo isso, as pessoas acham até muito bonito. Meu pai e minha mãe era de onde eu vim, e o Gui era para onde eu ia. Então realmente era difícil, né? Mas querendo ou não, são duas pontas ali muito difíceis. Quando eu comecei a escrever o Para Francisco, foi tão maravilhoso, enquanto era só o Para Francisco, né? Foi tão maravilhoso poder parar de falar com as pessoas da minha dor e começar a escrever e concentrar tudo ali, exatamente para não me esquecer dessas lembranças, né? Assim, para eu ter a tranquilidade de que elas estariam registradas antes de eu esquecer. E aí, quando eu comecei, por que eu fiz um blog? Né? Porque eu podia ter feito só um livrinho, era só para meu filho, não era? Mas não era só para meu filho. Era para o Francisco, era para mim mesma, era para gritar minha dor para o mundo. E eu acho que foi maravilhoso, porque a dor, ela é reciclável. Eu percebi que eu podia colocar beleza no sofrimento, isso só depois de um tempo, você ressignifica o sofrimento, né? Eu fui contando uma história para quem quisesse ouvir, que não eram pessoas que tinham ficado viúvas grávidas, embora isso aconteça muito mais do que a gente imagina, mas eram pessoas comuns, que tinham vidas. Eu estava falando de morte, de vida, de renascimento, de nascimento, de morte, de mãe, pai, filho, amor. Ou seja, eu estava falando da vida, das coisas mais essenciais que tocam todo mundo. E quando as pessoas começaram a ter acesso a esses textos e se emocionar, quando eu finalmente consegui, teve um dia que eu consegui contar do dia da morte dele, que é um dia muito simbólico para mim, muito, muito emblemático para mim, porque é um dia que eu me lembro de encontrar o meu marido, né, que a gente se chamava de marido e mulher, sem vida, no auge da vida dele, 2 meses antes do filho nascer. Como é que eu dei conta? Eu ainda tento tomar contato com essa sensação, porque é como se toda vez que eu penso nisso, hoje eu penso com muita tranquilidade, fosse pensar no tamanho da minha força, assim. Então, acho que às vezes a gente só entende o tamanho da nossa força quando a gente precisa dela. E eu sou do tipo que conta minha história para todo mundo. Eu contava, hoje em dia não, mas assim, se eu tava lá do lado da pessoa no salão, não, porque, você só tem ele, perguntou se só tem ele, tá fudido que vai ouvir minha história inteira. Uma hora. E viúva grávida, né? A pessoa, né? Aí eu lembro muitas pessoas falando assim para mim, mas você foi muito forte. Aí eu falava, não, eu só não tive opção. E, gente, não ter opção é uma coisa muito poderosa. Vamos dizer assim, qual foi a sua força, né? Você até colocou isso no TED, de agir com o coração, fazer aquilo que você estava sentindo que você tinha que fazer. Muita gente teria medo de entrar em contato com todas essas lembranças, porque é algo que é muito doloroso, né? Como a família da Carol tinha medo de que ela entrasse em contato com essas lembranças. Sim. Só que como é importante, né, a gente passar por esse processo, e que vai doer mesmo, e não ter medo de que doa, porque, né, a Viviane Mosé, ela tem uma frase que eu acho linda, que ela fala, todo amor está contido dentro dele a dor, porque nada é para sempre. Então a gente tem que se acostumar a viver a beleza do amor, mas também viver a dor do fim do amor, porque todo amor vai acabar, mesmo que depois vocês vão, né, ficar juntos até o final da vida, um vai morrer antes do outro, e vai existir uma dor. Então, a gente tem muito medo dessa dor e se medica e encontra subterfúgios para não viver. E você não, você olhou ela de frente e falou, eu vou viver essa dor, né? Eu vou encará-la de frente. E quem sabe daí vai surgir uma outra mulher, né?
E eu acho que tinha também uma vontade, como a gente viveu tudo muito rápido, foi 2 anos de relacionamento, né? No total, assim, com tudo muito intenso, né? Veio um filho desse relacionamento, coisas que a gente não planejou. Eu acho que eu precisava assimilar tudo que eu tinha acontecido, tudo que tinha acontecido, tudo que eu tinha vivido. E eu acho, engraçado, nunca falei isso, adoro novos papos, e a gente vai se distanciando da história, a gente vai tendo novos insights, né? Eu acho que eu precisava materializar de novo, olhar para aquilo e falar, mas peraí, o que foi isso que eu vivi? Então, em lugar de somente entristecer pelo que eu perdi, é olhar para o que eu tive e falar, nossa, mas eu vivi uma história de amor muito linda. E era tão louco que eu falava, eu conseguia traduzir o Gui de tal forma, e ele realmente era um cara muito extraordinário, assim, uma pessoa muito que marcava a vida das pessoas, assim. Ele veio muito no mundo para viver intensamente, ele era um cara intenso. Quando eu via, naquela época tinha Orkut, as pessoas iam no Orkut dele fazer declaração de amor. Eu falei que eu fiz ele virar um herói póstumo. A gente tem a mania de achar que felicidade é não sentir tristeza. E não tem nada a ver com isso. Existe uma forma de ser feliz dando espaço para as tristezas, porque tristeza e alegria são sentimentos fugazes que moram dentro da felicidade. A felicidade, na verdade, tem a ver com você olhar para a sua vida e sentir que ela tem sentido, sentir que você está no caminho certo, que existe um certo equilíbrio, que você tem pessoas que amam a sua volta, né? Que você se sente bem consigo mesmo. Então, acho que colocar tudo isso para fora, em formato de carta, me fez estar muito inteira na minha vida, tanto na dor como na alegria. E se não fosse não fossem as cartas do Francisco, eu não poderia ser uma boa mãe, porque eu acho que eu estaria sempre engasgado. Então, ali eu coloquei meu luto, para no lugar da maternidade eu colocar a maternidade, e aí surgiu 1 mês e meio depois o blog de moda, porque eu estava adorando me vestir, usar as minhas roupas de outras formas, peguei todas as roupas que eu tinha e comecei a usar de formas diferentes e me reconciliar com o meu corpo de mulher recém-parida que tinha abandonado, ou que talvez estivesse se sentindo abandonada, porque a viuvez, ela te traz muito essa coisa, é como se a sua feminilidade também morresse, o seu lado sexual também morre. E a gravidez também tira a sua identidade do ponto de vista feminino. Eu não acho que tira, não, porque eu acho que na gravidez eu tive, assim, foi uma época que eu tive muito tesão, foi uma época que eu estava muito plena, sabe? Assim, minha vida sexual na gravidez foi ótima. Mas o fato de eu estar com um filho pequeno e viúva, eu precisava ter contato de novo com aquele corpo. Não foi uma coisa que eu pensei, mas que naturalmente eu fiz. Então, no blog, eu chorava, falava de amor, falava de alegria, falava da emoção de ter o Francisco. E no outro blog, eu posava de modelo, brincava com a vida. À noite, quando eu deixava o Francisco, colocava o Francisco na cama, eu ia escrever o Para Francisco. Naturalmente, as lembranças vinham e eu escrevia todos os dias compulsivamente. Eu queria dizer assim, eu tô aqui, tá tudo bem. No dia seguinte, eu tô aqui, tá tudo bem. E foi crescendo, crescendo. E todo mundo entrando na brincadeira, e as mulheres entravam no blog e gostavam, e se sentiam empoderadas. Naquela época nem existia esse termo ainda. Aí era muito engraçado, porque quando as mulheres entravam no Para Francisco e descobriam o Hoje Vou Assim, elas tinham um misto de sentimentos. Muitas delas ficavam com raiva de mim, porque elas queriam me ver triste. Olha como é que o ser humano é engraçado. E algumas que entravam pelo Hoje Vou Assim, descobriam o Para Francisco, ficavam completamente apaixonadas. Nossa, essa mulher é demais. Por quê? Porque eu estava ali fazendo pose de modelo, brincando e tal, e de repente elas descobriam uma mulher de verdade, com seus sofrimentos reais. Então, elas se identificavam, porque não era a Gisele Bündchen que estava ali. E como é que você elaborou tudo isso? E falou, eu tenho direito de ser feliz de novo, de me abrir de novo para o amor. Você sente que por um tempo você ficou fechada, assim, mais receosa? Porque assim, muita gente escreve para a gente falando, eu saí com uma pessoa, mas a história não rolou porque ela teve perdas, né? Teve uma até que a gente analisou, né, André, no Manda Prints, que a menina saiu com um cara que tinha uma mulher... tinha morrido e a outra tinha se matado. E ela usava isso para falar, por isso que ele não se envolve com mais ninguém. Você se fechou para o amor por um tempo? Meu problema é o contrário, gente. Eu tenho um senso de sobrevivência muito desenvolvido. Ainda grávida, eu comecei a namorar um amigo do Gui, que era um cara que estava sentindo muita falta do Gui. Acho que ele me achava uma mulher interessante, eu achava ele um homem interessante. Então, assim, a gente teve um namoro, que foi um momento muito apropriado, porque a gente fez companhia um para o outro na nossa, né, na saudade que a gente sentia. Foi uma pessoa que me estimulou muito a escrever o Para Francisco.
E eu acho que eu tenho esse senso de sobrevivência, assim. É claro que a primeira vez que eu fiquei com ele, eu falei, cara, será que eu tenho direito? Será que eu estou traindo o Gui? Mas eu acho que experimentar a morte dos meus pais me ensinou que a morte é definitiva, que a pessoa não liga nunca mais mesmo, sabe? Demora para você entender isso, mas eu acho que, né, você ter experimentado outras mortes te ensina, te dá uma certa força, assim. Então, eu me considerei muito no direito de ser feliz. Aliás, eu acho até que eu exagerei, porque eu namorei muito. Chegou um momento que o Francisco, coitado, ele não tinha mais esperança. Ele deve ter pensado, gente, a minha mãe não tem solução. Então, hoje tem 3 anos que eu namoro e tal, mas eu cheguei a casar algumas vezes, né? Tipo, o Gui foi meu segundo marido, mas a gente nem morou junto. Eu tive mais 3 relacionamentos debaixo do mesmo teto, mas sempre, assim, uma vontade muito grande de reestabelecer minha vida com outras pessoas, de dar um pai para o Francisco. Então, acho que eu fui até com muita sede ao pote. Mas não me arrependo, acho que faz parte do aprendizado, né? Eu não tive esse problema. E o Francisco viu relacionamentos difíceis, relacionamentos estranhos, né? E eu acho que isso para ele foi importante, porque eu acho que o que eu mostrei para ele foi uma mãe buscando a felicidade. E eu acho que o jeito mais legal de eu mostrar para ele o que é a felicidade é lutar pela minha felicidade, porque eu não posso fazer ele feliz se eu não conseguir me sentir feliz. Essa devoção da mãe pelo filho tem uma falha nisso. Se você só, né, aquela mãe que fala, eu fiz tudo por você. E essa vontade de casar é que talvez eu acho que tem uma certa imaturidade aí, sabe? Uma vontade de estabelecer e tal. Porque depois eu descobri que o Francisco não precisava de um pai. Porque ele tem um pai. Um pai que morreu, que está representado, uma figura que quis muito ele, né? Que os avós, ele convive com os avós falam do pai, os avós são apaixonados por ele. Então ele tem a presença do pai ali. Na hora que ele quiser ler o livro, né, que virou livro, ele vai ler, já leu um pouco, mas né, tá ali para ele, esperando por ele. Você acha que ter vivido, né, tantos lutos na sua vida te ajuda hoje em dia na hora que você entra e sai de uma relação? Porque talvez você se permita viver os lutos, né? Uma coisa que a gente vê muito hoje em dia nas relações, que obviamente nem se compara a todos os lutos que você viveu, mas que as pessoas vão emendando uma relação na outra. Para poder não viver os lutos, elas vão preenchendo com outra pessoa. Então, sempre tem essa coisa de uma indigestão afetiva. Você nem digeriu ainda aquele amor e você já engole um outro para poder tentar aplacar esse vazio. E muita gente tem medo de se permitir viver esses lutos, né? Você ter aprendido isso a fórceps pela vida te fez se permitir viver os lutos em qualquer tipo de relação também? Eu acho que durante muito tempo eu fiquei emendando uma relação na outra por medo de sofrer, justamente depois de ter sofrido tudo isso, né? E aí, depois que eu tive um namorado espanhol, que foi uma história meio assim apaixonada, eu fui lá visitar, ele voltou comigo, tipo uma coisa que a gente se conhecia pelo Skype e tal, uma loucura. Essa coisa que eu falei, que legal, fiz isso, né? Depois desse namorado, eu fiquei um tempo sozinha, sabe? E eu até fiz uma terapia de leitura corporal, uma coisa corporal, assim, para me ajudar a entender por que era tão difícil ficar sozinha. Aí eu fiquei um tempo sozinha. Depois tive um outro namorado que aí ele era muito ciumento e tudo mais. E antes desse meu relacionamento atual, não fiquei tanto tempo sozinha, mas eu tive um trauma muito grande de um relacionamento que foi 1 ano de relacionamento, a gente morou junto muito rápido, e ele foi embora de uma hora para outra. Assim, foi uma coisa que acho que ele acha que aconteceu, uma coisa que nunca aconteceu. E eu sofri pra caramba, mas eu fui lá no fundo do poço, e eu acho que nessa ida de me permitir ir no fundo do poço, foi um momento eu tinha 43 anos, foi um momento de 46 para 47, um momento de tanto desenvolvimento e crescimento pessoal, foi um momento de tanto autoconhecimento, que eu só encontrei o Ale, que é meu namorado hoje, que é uma pessoa completamente fora do padrão anterior, né? Que eu vinha meio que repetindo um padrão, exatamente porque eu me permiti cair, né? E entender tudo isso, aprender com o tal do fundo do poço. Então, foi muito importante. Tanto que aí eu não fiz mais o de sempre, né? Porque as minhas relações, elas começavam assim: estou apaixonada, encontrei o homem da minha vida, ela ia só desmoronando, né? E com a Lê, não. Ela foi construída passo a passo e ela é muito calma, muito tranquila. Para a gente fechar, o que você diria para alguém que está passando por um período de luto, que perdeu alguém amado recentemente ou que teve um término
muito difícil de uma relação e tá paralisado nesse fundo do poço? Olha, eu acho que tem alguns aprendizados. O primeiro é o seguinte, a morte, ela é uma lição muito forte de transformação pessoal, porque a morte ela não pode ser transformada, né? Ela é um fato. Você tem que lidar com esse fato. E o que vai mudar é a sua maneira de lidar com o fato, né? Não é o fato em si. O fato não tem como ser mudado. Então, ela é uma maravilhosa oportunidade de transformação. Primeiro, entender quando é que o luto começa, se de fato ele começou. Porque o luto começa quando a gente aceita. Porque muita gente ainda fica presa na não aceitação da morte. E aí o luto não começa, né? O luto, na verdade, começa quando você... eu acho que o processo de luto é como se você morresse junto com a pessoa e você tem que empreender um tempo de renascimento, né? Ele tem um quê de gestação, assim. É como se você tivesse que parir a si mesmo de novo, mas uma nova pessoa, porque a outra pessoa não está mais ali. Então, você não vai ser a mesma pessoa, porque sem ela, você vai ser diferente. Segundo, se entregar no sentido de saber pedir ajuda, saber chorar, né? Mas não se apegar ao sentimento do luto. Eu costumo dizer que é muito bom saber que as pessoas caminham, porque tem um momento do luto que você fala assim, meu Deus, as luzes estão todas apagadas, lá fora está tudo aceso, mas aqui dentro está tudo apagado. Como assim o mundo continua? Se está doendo tanto aqui dentro. Mas é muito importante que o mundo continue. É preciso o mundo estar de luz acesa do lado de fora, continuando, as máquinas continuando. É preciso ter vontade de olhar para fora. E o luto entra num período de mais saudável quando você percebe que você precisa caminhar, mesmo com aquela dor dentro de você. E aos poucos, você vai olhando para a vida de novo. Demora, né? O luto de alguém que morreu, o luto de um relacionamento que terminou, que é um grande luto, é um luto muito doído, né? E talvez seja até mais doído, que a pessoa não morreu. Então, você fica vivendo na esperança de que ela volte. Então, é muito mais difícil, porque você não aceita para começar o luto. Na entrevista toda, você veio falando coisas que a gente acredita muito, que dá para a gente tomar essa decisão de elaborar as coisas, de fazer algo com elas, né? Acho que isso que você coloca é muito importante, porque realmente da morte ela é algo que você não tem nenhum poder, mas você tem poder sobre as suas ações a partir dela, né? E é isso, você teve autonomia para poder decidir e fazer algo com isso. E a partir disso o mundo começa a se mover, né? Sim. E nessa busca de sobrevivência, né? Nessa busca de uma potência para ter felicidade, porque afinal de contas eu tinha que criar o Francisco, que bom que eu tinha que estar inteira para criar o Francisco, que importante o Francisco foi para mim, né? Eu acho que nessa busca eu descobri uma forma de ressignificar sem nem pensar nisso, não foi uma coisa pensada, né? E aí eu consegui ressignificar e sou muito grata, porque pensa bem, eu não estaria aqui conversando com vocês hoje se não fosse isso, né? Eu não teria mudado de profissão. Então, tem não sei se eu falei foi com vocês na live, mas tem um teórico, né, um psiquiatra chamado Viktor Frankl, que é da época dos campos de concentração. Ele viveu no campo de concentração. Ele tem um livro chamado Em Busca de Sentido. Tem uma frase dele que eu acho incrível. Ele fala assim: o sofrimento deixa de ser sofrimento quando encontra sentido, né? É lindo isso. Muito bom. Cris, muito obrigada pelas suas palavras, por compartilhar essa jornada cheia de amor, de coragem, soltos, que a gente possa se inspirar com a jornada da Cris, escolher, decidir viver o luto e decidir ser feliz também, porque a gente tem direito a ser feliz, a recomeçar, a ressignificar tudo isso. Sem dúvida. Obrigada a vocês, meninos. Foi um prazer. Muito legal.